Mas daí dentro de casa vem a agonia, né? E aí não tenho como não lembrar do Cazuza, que falava na solidão a dois e no desespero que ela traz. Estar em casa, ou sozinho de fato, ou com um grupo restrito de pessoas durante muito tempo, potencializa essa lógica da solidão, aumenta. As pessoas estão nervosas e estão em crise com o quê? Com elas mesmas, com as pessoas com quem elas convivem? Como é que a gente pode analisar essa situação de estresse que traz o isolamento? O isolamento traz, obviamente, uma necessidade de reflexão, de introspecção, né? As pessoas sozinhas ou acompanhadas, inevitavelmente elas têm que dar alguma resposta para isso. As reações são as mais diversas, né? Porque o isolamento nos obriga a entrar em contato com a gente, entrar em contato com os nossos fantasmas. E algumas pessoas, é preciso dizer, estão muito bem. Tem gente que não acha nada estranho, tem adolescente que continua no seu celular muito bem, como tem feito há muito tempo. Agora, existem pessoas assim que ao contrário, né? O confinamento está trazendo um grande conforto, porque elas não estão sendo obrigadas a sair de casa. Isso pode parecer esquisito, mas aí eu lembro uma personagem do filme Melancolia, do Lars von Trier, que ela é uma depressiva, uma depressivíssima, e no filme, que muita gente deve ter visto, um planeta, um asteroide, não sei o que exatamente, está vindo em direção à Terra e irá destruir a Terra. E as pessoas, a família dessa moça, está em pânico, né? Uma delas, a irmã, diz assim: eu tenho um filho pequeno, se esse planeta bater contra a Terra, nós vamos morrer todos. E ela diz assim: que estranho, eu estou super calma. Para mim, a vida sempre foi isso. Então é muito, muito interessante, né, a reação que cada pessoa tem. Não é alguma coisa tão simples, né? Não é todo mundo que quer sair de casa. Algumas pessoas estão dando graças a Deus, os depressivos estão dando graças a Deus, eu não tenho que sair de casa, né? Mas, de modo geral, eu acho que fica um pouco o clima mais do Entre Quatro Paredes, do Sartre, que é uma peça em que os personagens estão aprisionados num lugar, eles têm que conviver com eles, né? E tentar dar alguma saída para esse convívio, né? Então, sim, aparecem, sim, os depressivos talvez fiquem mais depressivos, as pessoas que lidam com a solidão de um modo melhor estão bem, não estão sofrendo tanto, mas inevitavelmente nós estamos tendo que entrar em contato com a ideia da doença e com a ideia da morte. É inevitável que isso aconteça. E isso não é necessariamente ruim. Devanir, eu sei que você é um bom leitor do Foucault, tem um grupo de estudo até que liga a psicoterapia ao Foucault. E eu comentei também num outro vídeo com o professor José Alves sobre a biopolítica e essa ideia é, da técnica, né? Ou seja, do discurso, das instituições regulando o nosso corpo através de hábitos de higiene, moral, em suma, do que a gente deve vestir, não vestir, o que fazer, o que não fazer, estabelecendo normas e regras que regem o nosso corpo, a nossa vida. E o Foucault sempre advertia para o quanto a gente deveria fugir de instituições de controle, discursos de controle, de disciplinarização do corpo, né? O quanto eles são perniciosos, fazem mal. E aí a gente vê, entre as pessoas que me parecem mais sãs e estão seguindo as recomendações científicas de ficar em casa, se isolar, também um desejo por medicina, né? Quer dizer, me medique, ache um remédio, me diga o que fazer, me cure ou me isole. E aí eu queria que você comentasse, nadasse de braçada um pouco nisso, né? Que desejo é esse pela norma? Que desejo é esse pela técnica? O que as pessoas estão de fato desejando? Onde estão as inseguranças dessas pessoas? Que, aliás, incluso o que ele fala aqui. Sim, a relação dos humanos com a medicina é uma relação bastante ambígua, né? Nós desejamos muito que a medicina nos salve, que a medicina nos cure, né?
Temos uma relação, de modo geral, de uma hiperidealização, como os médicos, como se fossem deuses que virão nos salvar, e somos super obedientes a todas as coisas que eles dizem, coisas estranhas, coisas boas, enfim, né? É uma relação de poder bastante séria, digamos assim. Mas também odiamos a medicina, né? Odiamos na medida em que ela falha. Então, essa relação com os médicos e com a medicina é bastante ambígua, né? Agora, nesse momento, seria bom que nós obedecêssemos à Organização Mundial da Saúde, que a gente faça tudo que o nosso mestre mandar. Isso é uma coisa. A outra coisa é a submissão cega à medicina, à psiquiatria, à psicologia, na medida em que impõe normas e constitui sujeitos, como Foucault diz, né? Aí é uma outra história que me parece de assujeitamento, né? E não de... Quer dizer, então, eu tenho a impressão que a questão é poder fazer um bom uso disso, na medida em que nos sirva, mas não nos assujeitarmos a tudo aquilo que a medicina diz ou a psicologia diz. É outra coisa. Você acha que as autoridades, não só brasileiras, locais, mas estou pensando também mundo afora, estão menosprezando ou não estão tratando com a devida atenção também a saúde mental e emocional das pessoas? Então parece que existe uma grande preocupação com a saúde mental, definitivamente, né? Até porque parece que está faltando coisas bem mais básicas do que se preocupar com saúde mental. Aliás, num governo de extrema-direita, a preocupação com saúde mental parece quase um delírio, né? E também não vejo uma preocupação com a saúde mental de um ponto de vista neoliberal, né? Um ponto de vista neoliberal, o sujeito tem que produzir. O sujeito neoliberal é um sujeito que produz. É uma preocupação de uma produção econômica. Quer dizer, as pessoas não estão preocupadas se elas estão bem, não estão preocupadas com o bem-estar, estão preocupadas se elas estão produzindo. Basicamente é isso. E tem toda essa conversa da meritocracia, do empreendedorismo, tudo isso não está fazendo bem para os seres humanos, está fazendo muito mal. Eu vejo as pessoas ficando doentes, né? E isso tem sido o discurso das últimas décadas, inclusive de governos de esquerda, né? Pelo mundo. Me parece que os seres humanos estão ficando doentes, cada vez mais doentes, e não só, isso não tem a ver só com o coronavírus. Como eu disse, eu penso que a saúde mental é alguma coisa que depende das relações, depende das instituições funcionando, isso traz uma segurança, se a família está funcionando, se a escola está funcionando, se tudo está funcionando, isso nos facilita muito que tenhamos uma boa saúde mental. Eu acho que esse governo é um pouco estranho desse ponto de vista. E estamos dependendo muito mais das autoridades estaduais e municipais, que parece que estão tentando funcionar, desobedecendo em grande parte ao governo federal, no sentido de poder pensar no mínimo de acolhimento e de cuidado para com essas pessoas.